vamos ver aqui a Pietra Bertonazzi há um ano atrás. Esse vídeo tem 1,2 milhões de visualizações, que é dessa porcaria desse Spotniks. Nenhuma mulher precisa do feminismo, mude a minha opinião. Vamos ver aqui essa porcaria. O que é? Eu não consigo ler nada. Mas então a mulher, quando transa com vários caras, se desvaloriza. E o homem, quando ele transa Também. com vários caras? Ah, daí ele é homossexual, né? Bissexual. Ok. E é sempre esses cortezinhos, né? Ah, mostrei. Levamos uma antifeminista na Avenida Paulista. Essa antifeminista, Pietra Bertolazzi, tá? Ex-comentarista da Jovem Pan, que, ó, viu a sua CLT, o seu contratinho ali de trabalho, ou PJ, ó. Ó. Ó o contratinho, o PJ da Pietra Bertolazzi aqui, ó. Olha aqui, ó. Dela e do Superman fascista. Aqui, ó. Tchau. Desse experimento é de f***, né? Como se tivesse alguma averiguação científica nessa porcaria. E sempre esse papinho, né? Isso não traduz a opinião desses Spotniks, né? Nenhuma mulher precisa do feminismo, disse a mulher que foi colher essas informações no meio da rua e que sem o feminismo ela sequer poderia sair de casa, né? Eu queria te perguntar, por que você acha que as mulheres não precisam do feminismo? Porque o feminismo efetivamente nunca conquistou nada. Pietra Bertolazzi claramente não conhece nada da história do movimento feminista internacional, né? Passando desde a época da Mary Wollstonecraft, né? Que defendia a participação jurídica e política igual das mulheres. A gente tem das mulheres burguesas, né? Importante salientar. Aí depois a gente tem o movimento das sufragistas operárias, tem a segunda onda do segundo sexo da Simone de Beauvoir. Só que ela não entende, né? Que o fato dela poder sair de calça na rua, né? Também é uma questão feminista, né? Acho que ela deve estar ligada, né? Ela poder ter um trabalho também é uma questão feminista, né? Não, é isso. A Pietra Bertolazzi é uma canalha. É isso. É uma DJ frustrada que virou conservadora Zé Lelé, cabeça de alumínio. Não mesmo? Você vota? Volta. Então, foi um movimento feminista. É quem? 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 Deixa eu puxar aqui a lista, né? Opa, Pietra, ainda bem que você perguntou. Eu trouxe aqui o meu caderno de feministas que participaram do direito ao voto. Aqui, ó. Nesse dia, eu passei esse caderno e todo mundo foi, ó, anotando aqui. É uma desonestidade do caralho mesmo, né? Você se considera feminista? Por quê? É o que eu acredito que é uma coisa que, primeiro, a gente já teve que lutar muito para ter o que a gente já tem agora e ainda tem muita coisa pela frente que a gente precisa batalhar por. E fora que vale a pena salientar, né, gente? Esse vídeo, essa produção, ela é do Spotniks, tá? Então é o Spotniks que vai definir o que vai ou não vai para edição. Tá bom? Importante salientar isso. Para conseguir o movimento sufragista, por exemplo. Sabe, na verdade, quem concedeu o direito ao voto para as mulheres foi um conservador baiano chamado César Zama, né? Ali em 32, no governo de Getúlio Vargas. Só que o fato... Uma pessoa. Foi uma pessoa que fez isso, né? Não foi produto de toda uma movimentação social, não foi produto de toda uma reivindicação por parte de movimento de mulheres operárias. Não. Não foi isso, não. Aliás, e pra Pietra também ficar mais bem informadinha, esse negócio da votação de 32, né, que vai ser aprovada na Constituição de 34, no governo constitucional de Getúlio Vargas, era com a permissão do marido, tá bom? Tinha isso, permissão do marido pra votar, tá bom? O fato é que não só esse parlamentar, como outros... Outros. Quais? Tu não é a perguntadora de nomes? Quais? Parlamentares liberais clássicos, né, que se consideravam liberais clássicos, desde o final do século XX estavam ali lutando. Desde o final do século XX. Então, tipo, 98, 99, a molecada tava, mano, lutando pra incluir as mulheres na votação. Não, exatamente, Aninha. Foi o Pondé que liberou o voto, exatamente. O Luiz Felipe Pondé foi o homem responsável por liberar o voto para as mulheres. Sabe por quê, gente? Porque ele gosta de mulher. Ele gosta de mulher.
e ele liberou o voto porque ele gosta de mulher. Eu vou avançar aqui o vídeo, porque senão a gente vai ficar aqui pra sempre. Pelo direito do voto das mulheres. Não porque eles estivessem defendendo alguma causa feminina, mas porque eles defendiam as liberdades individuais. Então, na verdade... Mas será que a Pietra Bertolazzi sabe também que essa questão de o reconhecimento de um indivíduo só pode existir quando existe de fato um processo em que o indivíduo é reconhecido socialmente enquanto um indivíduo? As pessoas negras nos Estados Unidos no final do século XIX, virada do século XX, pela ordem estabelecida, não eram sujeitos, não eram indivíduos, porque não tinham direito, não os mesmos direitos que as outras pessoas. É uma interpretação muito ruim, velho. Na verdade, foi um presente que os homens liberais clássicos... Um presente. Um presente. ...concederam à mulher. E até a gente tem relatos, a gente tem, na verdade, historicamente, a gente sabe que o Historicamente a gente sabe. Historicamente, a gente quem? Você e o Pondé? máximo de mulheres que já foi numa manifestação sufragista no Brasil foi tipo coisa de 100 mulheres. Dados, não foi preciso. E aí você acha que isso foi um movimento significativo? Eu acho que numa discussão dessa, eu só ia falar, ô Pietra, de onde você tá tirando essas informações assim? Porque quando eu vejo você defendendo essas atrocidades, a única coisa que eu penso é essa aqui. É isso que eu penso, tá? Né? Eu acredito que o movimento feminista, eu não posso dizer com certeza sobre esse fato, porque eu não tenho estudo, eu não conheço detalhes, então também não vou argumentar uma coisa que Humildade. eu não conheço direito. Mas eu acredito Ai, que o toma! movimento feminista é um movimento dos dois gêneros. O machismo é algo que não danifica só a gente, mas, por exemplo, eu vejo com os homens, com meu irmão, assim, a dificuldade de não poder chorar, de ter que ter essas características socioculturais, sabe? Do homem de sentir essa pressão de ser papai! provedor, ou de Você acha ser que o feminismo... forte. Para de cortar ela, sua desempregada! Olha aqui o Pejotinha! Olha o Pejotinho indo embora aqui! beneficiar os homens também. Com certeza absoluta. Você já foi vítima de assédio? Já. Já? O que é assédio? É um assobio na rua? Não, É o quê? Assédio é um assobio na rua também, tá? É uma forma de assédio isso. Assédio é, por exemplo, um professor, no meio de uma prova, entrar, perguntar qual é a nota que você precisa e ficar passando a mão na sua perna. Olha, eu já tive muito homem dando em cima de mim, tanto no colégio... No colégio posso dizer que até não, né? É que assim, faz tempo que eu não estou no colégio. Mas no ambiente de trabalho, né? Eu já passei por 5 profissões diferentes, eu já tive... Já passou por 5 profissões diferentes? Eu gostei que ela falou que não foram 5 profissões, não foram 5 empresas diferentes. Foram 5 profissões diferentes. Ela exerceu 5 atividades laborais diferentes na vida. E a Pietra Bertolazzi deve ter o quê? Uns 35, 40 anos? bastante... Vamos ver. Quantos anos será que ela tem? Caralho, tem 35 anos e já meteu 5 profissões. Fazendo uma conta, né? Considerando que ela trabalha desde os 18. Acho que o pai dela tem uma grana, uma parada assim. Herdeira, né? Herdeira. Considerando que ela trabalha desde os 18, são 17 anos, né? Mano, ela fica um pouco mais de 3 anos em cada profissão. Isso que é estabilidade, hein? Pelo amor de Deus. Assédio, né? Pra mim é isso dar em cima. Eu já tive bastante dessas situações, Mas assim, assédio não de... dar em cima é diferente, né? Então, mas o que Assédio é quando limita existe isso? uma diferença de poder, quando essa pessoa tem um poder sobre você, ele tá numa posição hierárquica já superior. aconteceu. Então, é uma questão de você se impor, né? A galera aqui atrás olhando, meu Deus, é ela mesma, a ex-empregada da Jovem Pan. É isso. Eu, nas vezes que eu passei por isso, eu falo assim, não, obrigada, tchau. Como é que um aluno se impõe sobre um professor que tem o poder de te reprovar? Isso eu tô te Não, contando mas o porque que, foi uma coisa o aconteceu feminismo comigo. tem a ver com isso? O feminismo, ele defende que as mulheres tenham direitos iguais aos homens, e um desses direitos é de não ser assediada. Você acha que Ela vai falar que homens nunca não são assediados. alguém tem o Qual direito área de ser que você trabalha? assediada? Eu já não trabalho com nada, eu sou uma dona de casa, cuido da minha filha. Mas eu já trabalhei em 5 áreas Mas diferentes. você trabalha. 5 áreas diferentes. Meu Deus do céu, velho. Isso mostra que, pô, 5 áreas e aparentemente nenhuma, né? Não ficou 6 meses na Jovem Pan. Tomou um pito do Monark. Pietra, tu tomou um pito do Monark, velho. Ah, dá licença, Cuida velho. da sua filha, isso não é um trabalho? Isso é uma predisposição biológica, não? Não, não é uma predisposição biológica, Pietra. Não é. Não vem o chip em você falando que você tem que cuidar da criança. Trabalho doméstico é trabalho. Trabalho não remunerado, inclusive. Não remunerado. Trabalho doméstico, do lar, é trabalho sim. Trabalho.
tá? Nossa, o que eu acho maravilhoso. Eu adoro cuidar da minha filha. E o fato de você gostar, não tem problema nenhum em relação a isso, não faz com que ele seja menos trabalho. Nossa, então deve ter alguma coisa errada comigo, porque eu não tenho essa predisposição biológica. Não tem nada de errado com você. Hoje as mulheres podem se dar... elas podem decidir fazer o que elas querem, não podem? Pelo amor de Deus, mano. Ah, Você eu pode? espero que sim, né? Então. Existem críticas, né? Existem coisas que... Que tipo de crítica? Tipo de crítica dizendo, eu já ouvi isso, a sua vida não vale nada, a vida da mulher só vale quando ela é mãe. Você é egoísta, isso é um desperdício das suas capacidades. Então, o que é esperado de uma mulher na sociedade, o que é esperado de um homem, o que é o padrão de uma mulher para a sociedade, o que é um padrão para o homem. E os dois sofrem com isso. Eu acho que a mulher muitas vezes puxa mais porque a gente está num papel que a gente acaba sendo... tendo menos opções ou mais dificuldade para lutar contra. Mas o que exatamente você acha que é uma dificuldade? E assim, de novo, o ponto é, de que forma você acha que o movimento feminista ajuda as mulheres a conquistar o que elas querem? Você acha que fazendo manifestações na rua de algumas mulheres, você acha que isso pressiona os homens? Eu acho que não só os homens, eu acho que é um movimento total. Você vê o machismo vindo tanto de homens quanto de mulheres. Eu percebi isso muito na minha vida pessoal. Por exemplo, a minha mãe era uma pessoa contra o feminismo, tudo, e com o tempo que ela foi vendo esse movimento em propagandas, na rua, e como um todo, ela começou a abrir a cabeça, a pensar, putz, cara, tá tendo esse bando de gente fazendo isso, por que será? Deixa eu dar uma explorada. Tem essa questão de visibilidade, tem uma questão de apoio, de mulheres passando por coisas parecidas, que se puxam. Então, mas o que você, passando pelo que exatamente, você fala? Por exemplo, eu tava falando sobre isso com um cara de uma reunião ontem. Eu tô numa conversa, tipo, eu sou de 8 pessoas, tem 2 mulheres, eu e a outra. Eu sou interrompida pelos homens, tipo, toda hora. E aí eu falo uma coisa, ele pega outro, fala exatamente a mesma coisa e eles falam, boa ideia. Aquela simbologia de colocar... A Pietra perguntou, mas em que campos? Vamos lá. Só para pensar no campo econômico, tá? Equiparidade salarial pelo mesmo tipo de trabalho, acesso à licença maternidade com maior duração, proibição de trabalho de mulher grávida, licença maternidade na gravidez e depois de ter o filho, seguro de vida, a gente pode pensar em creches públicas para que a criança possa ser cuidada por um serviço especial, refeitórios coletivos que possam ser articulados por várias entidades, e várias coisas. Divórcio, né? O direito ao voto. E aí tem um monte de coisa, tá? Colocar a mulher, criar, por Isso que a gente tá falando por cima, tá? Por cima. exemplo, a loira burra, criar essa mulher de 2 dimensões, criou uma coisa na psique masculina de desvalorizar a mulher. Mas você não acha que a mulher, a partir do momento que ela tá expondo o corpo e se vulgarizando, ela que tá se desvalorizando? Meu Deus. Eu acho que assim, agora é uma vítima dessa cultura que começou 50 anos atrás. As pessoas não têm essa... E isso faz link diretamente com aquele vídeo que a gente assistiu na segunda-feira, né? Olha só que interessante. É ao mesmo tempo um culto a esse tipo de vulgarização, né? Porque na verdade não tem nada de vulgarização nisso. É um culto a uma determinada forma de vestimenta, de comportamento, de estar no mundo, bebendo muito daquilo que a senhorita Bira falou, né? Da Marilyn Monroe. Dessa ideia da sedução, do decote, da apresentação, tudo isso, tá ligado? Tudo isso gira em torno, ao mesmo tempo, dessa colocação da mulher nesse lugar de objetificação. E aí, simultaneamente, acontece um efeito rebote reverso, que são os conservadores falando que é vulgarização, que não sei o quê. Então, percebe como o próprio modelo da indústria cultural consegue reciclar isso de uma tal forma que a ideologia dominante vem no momento de contradição, de questionamento da ordem masculina, do questionamento da ordem da sociedade patriarcal, da sociedade machista que a gente vive, para transformar isso numa pauta problemática. Pô, inacreditável, velho. percepção porque eles não têm esse conhecimento histórico. Então, mas a mulher, ela começou a preencher esses papéis porque ela quis se emancipar, porque ela falou, eu vou trabalhar. Olha isso aqui atrás, gente, ó. Eu acho que Então, nada é mais mulher, simbólico do que ela isso. começou Olha isso aqui. A gente tem a Pietra Bertolazzi aqui, né? Toda pimpona, toda pate aqui, conversando com a outra mina. E aqui no fundo a gente tem uma mãe, uma mulher com uma criança no colo. Olha essa imagem, velho. Sabe? Pô, por que essa criança não tem disposição ou oportunidade de estar numa creche? De estar em algum lugar que ela possa ser cuidada? Por que essa mãe aqui não tem direito a um emprego decente? Que faça com que ela tenha dinheiro para poder subsidiar um serviço de creche, de cuidado? E um bebê do lado.
Gente, a gente tem que entender uma coisa. A pauta da luta feminista é uma pauta que gira em torno de vários agrupamentos sociais diferentes, incluindo homens e crianças, tá ligado? Então, a luta do que a gente viu lá no texto da Kollontai, o comunismo e a família, atinge diretamente, afeta diretamente esse tipo de pessoa. Para Pietra Bertolazzi, que vive no castelo dela, dando festinha com o Superman fascista, com o Paulo Cogos e o caralho, mano, essa daí tanto faz, tanto fez, sabe por quê? Porque ela é da classe dominante. Ela vai achar que ela é a responsável, que foram os homens, blá blá blá. Só que a gente tem que lembrar que a grande maioria da realidade das mulheres no Brasil é a realidade dessa mocinha aqui atrás. Dessa aqui. São mães, negras, trabalhadoras, mães solo. Tem cabimento isso? Será que as pessoas não conseguem entender a dimensão que a luta, que o feminismo faz, que o feminismo marxista, sobretudo, faz, que é entender o trabalho doméstico como um trabalho, criação de creche pública, de escola pública, de licença maternidade, blá blá. São todas questões que afetam diretamente a vida de quem interessa. A vida das mulheres trabalhadoras. A vida das mães trabalhadoras. Preencher esses papéis porque ela quis se emancipar. Quantos anos tem essa menina aqui? Quantos anos tem essa mulher? Pelo amor de Deus, velho. Porque ela falou, eu vou trabalhar, eu sou mais eu não sei o quê. Olha isso aqui. Eu sou mais eu vou trabalhar. Mano. Pelo movimento feminista, através do movimento feminista. E ela começou a ocupar esses trabalhos. Mas aí você está me falando que o trabalho de uma mulher de auditório, uma dançarina, ele não é tão digno quanto um trabalho masculino qualquer? Não. Quem falou isso, velho? Presta atenção, mano. Presta atenção. A grande questão é que existe toda uma indústria cultural que em volta disso vai pegar o trabalho da menina que é dançarina e transformar num trabalho de objetificação. Né? Dela ser encarada como puta, dela ser encarada como prostituta, dela ser encarada como um objeto, dela ser objetificada no palco, né? Quantas vezes a gente não viu isso do Silvio Santos assediando abertamente as dançarinas no seu programa, falando, ai, que bonita, não sei o quê. Essa, velho. Não, eu não tô falando isso, eu tô falando que isso criou uma desvalorização cultural da figura feminina. Inclusive, esses valores que você está defendendo também foram jogados no lixo. O trabalho de cuidado, ele foi relegado como um trabalho que é inferior, que não tem que ser pago. Porque a cultura sempre foi imposta de que os líderes eram masculinos. A gente teve A gente teve uma presidente, né? Ai, gente, sério, é o nível de argumentação do tipo, racista? Eu? Não, eu tenho um amigo negro. Ei. Eu, machista? Não. Eu tenho mãe. Ué, minha mãe é mulher, sabe? Eu tenho uma irmã machista. Eu? Aqui não, sua esquerdalha. Né? É mulher por 2 mandatos. Exato, no Brasil. E aí a gente Você não acha isso que a gente tá gente... equânime nesse... Ah, com certeza. Pô, aí, Pietra, você matou, né? Pô, em mais de 100 anos de república, 130 anos de república, a gente teve uma presidente mulher, né? Uma presidente mulher que estava minimamente alinhada com alguns interesses da classe trabalhadora. Porque não adianta nada. Ai, vamos ter uma presidente mulher, a Simone Tebet. Aí não, né? Vamos lembrar que a gente também está inserido na dinâmica da luta de classes. Ai, a Margaret... Olha, a gente tem uma primeira-ministra mulher. Aí é a Thatcher. Então, esses são 2 pontos. Primeiro, o fato de a gente ter tido a Dilma como presidente não faz com que a sociedade não seja machista, inclusive porque na época do impeachment, né, na época que as manifestações estavam comendo soltas, não sei se vocês lembram, mas a gente pode lembrar disso agora. Me fala se tem cabimento uma coisa dessas, gente. Você vai me falar que isso aqui é o símbolo de uma sociedade equânime? Esse tipo de violência semiótica é uma prova de que a sociedade tá bem? A galera cantando no estádio, mandando a Dilma tomar no... Olha isso aqui. Olha isso aqui. Você vai me falar que isso aqui é prova de uma sociedade equânime? Um leão fora de controle e as explosões nervosas da presidente. Não, mas é isso. Machismo? Isso não existe. Minha mãe é mulher? Pelo amor de Deus, como é que pode uma coisa dessa? Não, foi super incrível a respeito disso, da gente ter uma mulher no governo que veio de esquerda, né? Apesar de eu achar que o feminismo foge da ideia de direita ou esquerda, eu acho... Mais uma vez ali, incorreto, né? A gente poder pensar numa perspectiva verdadeiramente emancipadora das mulheres enquanto grupo social, é fundamental que a gente também esteja estruturado na luta contra várias outras formas de opressão, que inclusive a gente está falando da opressão capitalista, né? Então é isso, feminismo de direita é um contrassenso. O máximo que o feminismo de direita poderia apresentar seria um feminismo da ordem liberal. É isso.
tem muito mais a ver com a percepção de o feminismo colocar o feminino em xeque, que eu acho isso, enfim, acho que essa é outra parte do debate. Sim. Mas quando a gente colocou uma mulher no poder, as chacotas com essa mulher foram muito sexistas, né? Mas você não acha que é porque ela era burra? Gente, é isso. Quando a gente pega pra fazer a análise de uma parada, a gente consegue trazer os exemplos. Eu acabei de falar da Dilma. Acabei de falar da violência de linguagem, a violência sexual que ela sofria desse ponto de vista. Acabei de falar. E aí a Pietra vai lá e fala, mas você não acha que ela sofreu isso porque ela era burra? Pô, Pietra, se candidata à presidência aí então, faz favor. Tu não conseguiu aguentar um emprego na Jovem Pan. Fica defendendo Idade Média, falando fake news. Você foi humilhada em rede nacional com a história do MST. Tem aí o momento que ela descaradamente fala, né? O MST é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. E ela fala, ai não, que mentira. O cara apresenta o dado e aí ela fica... Não. Você acha que a Dilma era uma mulher inteligente? Sim. Acredito sim que ela era inteligente. O problema... Pô, a mulher foi ministra de Minas e Energia, um conhecimento técnico ela tinha em muitas áreas, tá? Muitas áreas. A gente pode até falar que ela não tinha o mesmo traquejo pra poder falar e tal, tipo, publicamente, mas tudo bem. Pô, por que ninguém fala isso do Bolsonaro, por exemplo? Bolsonaro é uma anta. Desculpa aí as antas. Bolsonaro é um bananão, entendeu? Quem que fala que ele era burro? Ninguém fala que ele é burro. Ninguém dessa grande imprensa fala que ele é burro. Por que essa adjetivação só vale pra mulher? Sabe por quê? Porque é por machismo, cara. É isso. O problema é como que você Não, gente, bananinha é o filho. governa com um congresso inteiro de homens contra você. Ou, por exemplo, Você acha que se um homem falasse Caralho, para de interromper! saudar a mandioca, por exemplo, ele não ia ser feito chacota dele? Ai, tudo essa história de saudar a mandioca. Ô, Pietra, o teu ex-presidente fez chacota de gente morrendo de falta de ar em live. Tu acha isso aceitável? Dele. Pelo amor de Deus. Eu não vi até agora alguém colocar o Bolsonaro de perna aberta num tanque de gasolina. É isso, entendeu? É isso. Vamos partir do pressuposto que você... E mais uma... Ó, mano. Meu Deus do céu, olha essa imagem, velho. Meu Deus do céu. Você esteja certo, que eu Olha essa criança, cara. Nossa, velho, pelo amor de Deus. não concordo, mas e aí, em que momento o feminismo ajudou a mulher a não ser vista dessa forma? Cara, essa fala, essa imagem... Nossa, velho, meu Deus do céu. O feminismo foi uma força de mulheres se organizando para tentar trazer de volta o poder pra gente, e aí a gente teve que fazer isso. Os homens, eles já estavam Mas como tão assim o poder de volta? O poder de sobrevivência. Você sabe como uma mulher vivia nos anos 50? Ela não podia trabalhar. Se ela fosse trabalhar, ela não podia nunca chegar, ter meios de sobrevivência razoáveis. Na verdade, ela podia. Subemprego. Podia onde, Pietra? Ah, desonesta pra caralho também, Nada hein? impedia ela. Um homem. Como nada impedia ela, velho? Como nada impedia ela? Existia toda uma dinâmica de funcionamento. Não é você que é do livre mercado, conservadora, liberal, não sei o que lá, que porra. Tu vai ver, os empregos que as mulheres conseguiam nos anos 50 eram sempre empregos que eram relegados a tipos de cuidados maternos, secretariado e acabou. Acabou. Ah, mas tem uma engenheira. Você vai ter o caso, né, de uma engenheira entre 200 engenheiros homens. Pelo amor de Deus, mano. Né? Porque Não, quem tinha sim, um emprego mas isso que até hoje. garantia uma... Isso até hoje? Sim. Isso até hoje, então você tá Não, a mulher ela pode tanto, ela pode trabalhar e chegar onde ela... Que assim, que os homens, eles estão com a maioria da riqueza, eles estão com os cargos que ganham Porque as mais, mulheres e eles têm preferem mais cuidar da sua capacidade vida, as de- mulheres preferem casar na maioria das vezes. Meu Deus do céu. Não, a Pietra tá fazendo um pós-doc em CPTK, Unicu e aula de gênero com Luiz Felipe Pondé, que gosta de mulher, né? Ter filhos, se dedicar ao lar. sim, muitos Então preferem. você está concordando que o movimento feminista ele tá querendo enviar a goela abaixo das mulheres que elas não querem esses papéis caseiros. Não é enfiar a goela abaixo ou cabeça de vento. O que o movimento feminista defende é que as mulheres possam fazer essa escolha. E que o trabalho doméstico seja reconhecido enquanto um trabalho. Que elas tenham a estrutura não só para unicamente ter que cuidar da casa, dos filhos, da família, blá blá, mas que elas tenham a possibilidade de poder fazer outras coisas.
Pelo amor de Deus, nem mano. da maternidade. Que elas querem a todo custo deter o poder político, econômico, quando na maioria das vezes não é verdade. Que maioria das vezes? De onde você tá tirando esses dados, velho? De onde você tá tirando essa afirmação? Gente, pelo amor de Deus, vamos lá. É o que o texto da Kollontai fala. O comunismo não quer te tirar de ninguém, né? Não quer tirar de nenhuma mulher, de ninguém, essa necessidade, essa possibilidade de cuidar da família, dos filhos, das crianças, blá blá blá. A gente não defende isso. A gente defende a ideia de que o trabalho doméstico seja reconhecido enquanto um trabalho e de que possam existir estruturas para que a mulher possa se dedicar ao trabalho de maneira que ela se satisfaça e não somente ao trabalho doméstico. Por isso que na União Soviética, quando acontece a Revolução Soviética, a gente tem a criação de creches estatais, de escolas estatais, de licença maternidade, de vários elementos, várias ferramentas estruturais para que a mulher pudesse deixar seus filhos, para que a mulher pudesse ter uma carga de trabalho menor no trabalho doméstico. E a gente ainda até pode questionar essa questão, porque a maior parte desses serviços, quando ele era ofertado na União Soviética, era realizado na sua maioria por mulheres, né? Então você ainda tem a manutenção de um reforço de tipo de profissão por gênero aí. Mas essa é uma outra questão, né? Acho que essa é uma outra questão. Agora, é fundamental que a gente entenda isso, que o objetivo de existirem essas estruturas não é para obrigar a mulher a trabalhar e deixar a criança lá jogando bola com o it no bueiro, né? Pro it cuidar do seu filho. Não, porra, não é isso. Mas é que para que as pessoas tenham, para que as mulheres tenham a possibilidade de eventualmente escolher, poder se dedicar a outras coisas, sem entender que isso vai destruir a vida da família. O que a Kollontai coloca no texto dela. Caso você não tenha visto o vídeo da Kollontai, dá uma olhada aqui, Jordana, coloca o card aqui em cima de novo, por favor, do vídeo da Kollontai, porque é uma leitura fundamental para entender qual que é a relação entre os comunistas e essa ideia de família. Eu tenho a impressão que elas não necessariamente preferem. Eu que elas são acho que obrigadas. isso é cobrado delas, tanto Mas pela quem sociedade... cobra elas? A sociedade como um todo. Ah, você já viu, por exemplo, quando você tem um homem casado que tá saindo na noite, alguém olhar pra ele e perguntar, mas com quem você deixou seus filhos? Com as mães, isso acontece sempre. Porque sempre se pressupõe que é função da mãe cuidar dos filhos. Quando a mãe volta a trabalhar, mas com quem você vai... Não é, Pietra. O trabalho, o nome disso é trabalho, tá? Não é função. O trabalho de cuidar, de criar os filhos é da família. E a família inclui mulheres, inclui homens, inclui toda essa galera. E quanto mais a gente privatiza essa questão do cuidado dos filhos, mais a gente consegue se encerrar dentro da lógica capitalista. Pô, não seria fundamental que a criança pudesse conviver coletivamente com outras crianças, para poder ter outras vivências? Existe um serviço que cuide dessas crianças por profissionais treinados, professoras, enfermeiras, caralho, 4. Vai deixar? Isso é uma coisa que ninguém pergunta dos pais. Então, mas o que impede essa mulher de continuar trabalhando? Pressão psicológica. Na verdade... Porque efetivamente ela não tem. Pietra, eu sugiro muito mesmo que você um dia dispense os teus empregados de casa e vá realmente tentar fazer essa jornadinha dupla. Porque a gente esquece que a maior parte das mulheres que estão nesse ciclo de opressão, de exploração, são mães solo, geralmente mulheres negras, trabalhadoras e que moram nas periferias das grandes cidades. A pessoa trabalha 10 horas por dia, 2 horas para ir para voltar, né? Eu tô sendo otimista. 2 horas para ir para voltar. Aí chega em casa depois de 12, 14 horas de serviço. Com que disposição você vai fazer serviço doméstico, minha filha? Pelo amor de Deus, mano. Sabe? Gente, eu não tô pedindo nada demais, eu tô pedindo pra que ela seja minimamente honesta, velho. E aqui, ó. Enquanto a Pietra Bertolazzi chama as pessoas de burra, as pessoas eventualmente podem até não saber determinadas coisas, né? Elas podem eventualmente errar, mas pelo menos muitas vezes elas são honestas, né? Vamos ver aqui. Também quando ele fala que... Não, gente, isso é maravilhoso. Ele falou que o MST é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil. Isso é fato. Ele não consegue parar de mentir, mas... Gente, isso é fato. Gente, você que tá mentindo aqui, tenha compromisso com os nossos ouvintes. Tenha compromisso com os nossos ouvintes. Tenha compromisso, isso é verdade. O MST é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil, mas isso é um fato. Qual é a escala dessa produção? Mas isso é um fato. A Jovem Pan também, pelo amor de Deus, né? Qual é a escala da produção? Ele vai pegar o produtor de arroz do MST e comparar com a criança que ganhou a máquina de colher arroz da Eliana, tá ligado? Pá, merda também. Isso é um fato, gente. Segundo quem? Eu tenho um grande respeito. Eu tenho um grande respeito. Quem, Leonardo? Você dá um Google agora que você vai ver todos os órgãos. Primeira coisa, olha a incongruência. Ele fala que o agro é fascista, aí ele fala que o MST é o maior, endossando o MST, falando que o MST é o maior produtor de arroz orgânico. Baseado em quê? Mas baseado em dados. Baseado em veracidade. Quais dados? Você dá um Google e você vai ver tintim por tintim. Afinal, você tá no Google, Não, me é apresente verdade. então você.
Meu Deus do céu. É muito bom porque essa galera, ora usa o Google, ora não usa o Google, né? Ela só interrompe, ela não sabe fazer mais nada. Você que tem que ser responsável. Qual é a escala da produção do MST? Se não é o MST, quem é? Se não é o MST, quem é? Qualquer outro agricultor do Brasil. Qualquer outro agricultor do Brasil. Sim, o Zequinha que ganhou a máquina de colheita de arroz da Xuxa. A gente tem que, o bom lado é o que move o nosso país, a gente sabe muito bem disso, inclusive você. Você é extremamente inteligente, tenho um grande respeito por obrigada. você. Mas você não pode mentir assim, Rede Nacional. Mentir sim, quem tá mentindo é o candidato Eu só Lula. gostaria de saber. Ele ainda meteu essa, né? Pô, Pietra, você é muito inteligente. Ele ainda meteu essa. Tá maluco, tá maluco. Não tem como você misturar isso. Eu gostaria de saber uma coisa. O MST, ele é registrado como o quê? Ele é uma Exatamente. Alguém pensou, o que passa na cabeça dela? Eu Ele peguei é um partido aqui, político, gente. ele é o quê? Infelizmente, ele está correto. Infelizmente ele está correto. Infelizmente eu estou correto, gente. Segundo pesquisa dessa folha, aquele argumento de autoridade maravilhoso. Aqui Tá dizendo assim, o Rio Grandense do Arroz, tem que ver que instituto é esse. Tá rindo à toa. Não, mas eu tenho que pesquisar mais. Carla. Ao contrário das pessoas em geral, que acham que uma resposta só no Instagram ou na internet responde as coisas, não é assim. Tem que falar com o Ministério da Agricultura. Quem é? Tem que Que delícia. Vamos voltar pra cá. Eu vou interromper menos pra gente poder acelerar essa porcaria. Não tem nenhuma lei que impeça ela de continuar trabalhando. Ela não tem ninguém forçando na força bruta, fazendo com que ela não consiga. É que não precisa de força bruta, né, Pietra? Basta que a pessoa tenha minimamente a realidade de um trabalho no capitalismo brasileiro, né? É isso, passar 12, 14 horas trabalhando e se transportando, a pessoa vai chegar em casa com qual disposição pra poder fazer qualquer outra coisa que não seja descansar, sabe? Querer fazer outra coisa, querer viver. Esses coaches que estão aí, né, falando esse monte de atrocidade, ficam falando que você tem que cortar seu tempo de lazer. Então, ainda assim, olha só, ainda assim, existe a imputação de culpa na cabeça da pessoa de que ela não pode se divertir, que ela não pode descansar, que ela não pode fazer isso, porque ela tem que trabalhar. Então, ela já trabalha, ela tem que trabalhar em casa e tem que ficar feliz porque tá trabalhando. Tá maluco, velho. Não continua exercendo a profissão dela. Então, por que ela opta por ficar em casa? Por pura pressão psicológica, você acha? Existe uma cobrança, né? Existe uma construção social que diz que as mães são responsáveis pelos Não, filhos. gente, eu ia acelerar, mas vou deixar normal, só vou interromper menos. Se as Então, mães não quando, são por exemplo, responsáveis você pelos vê filhos, um- quem que é? Hã? Quem que é responsável A pelos filhos? sociedade. Filho, quem seria? A família Bem, mas aí inteira, quem que o pai trabalha, quem também. cuida do Responsável filho? pelo filho? Ele é, mas é quem que trabalha e traz o dinheiro pra casa. Ah, que Na visão, maior hein? parte dos casais, atualmente, as duas pessoas trabalham e existe muita mãe solteira, né? A maior parte das vezes. A maior parte das mães é mãe solo. Masculino. Existe Isso, muita você sabe por criança quê? sem o nome do pai. A Nossa, revolução lá vem. sexual, na verdade. Nossa, velho, a revolução sexual, meu Deus do céu. Culminou nesse tipo de abandono, né? Porque as mulheres começaram a ter uma vida mais libertina, a se libertar a sexualmente. culpa da mulher ser abandonada é dela. Nossa, eu fico imaginando a cabeça dessa senhora aqui deve estar, velho. Nossa, que ódio que eu ia sentir. Não, na hora eu só ia ficar. What? Ô, Pietra, passa essa jamba aí, viu? Passa essa receita dessa jamba vencida aí que tá, mano, forte, hein? Tá forte aqui. Eu adoro Java. Ela? Oi? Olha, a partir do momento que você é bióloga, se você dorme com um Não, homem, não, você eu não tá sou médica. sujeito, você é médica. Ai, 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 toma, toma, ai, 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 tá. Eu sou Então, médica. você é médica. Você sabe que uma mulher, se ela sai, dorme com um homem, aquilo culmina numa gravidez. Ah, A gravidez acontece onde? No útero feminino. aham. Então, Ah. se você sai e você dorme com um homem, você sabe que aquilo pode culminar numa gravidez, não sabe? Mas o homem também não sabe que isso pode culminar numa gravidez? Ele sabe, mas a gravidez acontece no corpo feminino. E é por isso que o homem também tem que falar, gata, camisinha. Né? Meu Deus do céu, velho. Isso é uma coisa da isso biologia tira que a a gente não responsabilidade consegue. dele. Isso não tira, mas a gente é feito dessa forma. Ah. Então a mulher pode sair com 3 caras numa noite, na verdade, quem vai ficar grávida é ela. Isso, não, exatamente, é desse jeito que funciona, Pietra. A Pietra também não está dando rolê, né? Essa é mais uma prova contundente que a Pietra não dá rolê. Porque se ela desse rolê, ela saberia que o capitalismo tem drenado tantas nossas forças e tantas nossas energias que sair uma vez na semana já é um negócio que... Caralho, meu parceiro, que energia que eu preciso. Pelo Pode amor de um Deus, trocar o velho. telefone com o outro, ela transa com 3 caras,
Um trocar o telefone com o outro. A Pietra tá vendo muito filme. Tá vendo muito filme. O cara pode ter a mesma atitude, ele nunca vai saber se a mulher ficou grávida, não. A mulher não tem como não saber, porque tá acontecendo no corpo dela. Isso é uma biologia. Mas existe teste de paternidade, né? Então, essa mulher, o cara que transou com ela, assumiu tanto a responsabilidade de eventualmente gerar uma criança como ela, não. Mas tem mulheres também que não querem assumir um casamento, né? Depois de ter ficado grávidas. Na verdade, elas defendem aí um aborto. A gente tá falando de abandono, né? A gente tá falando de abandono. A gente tá falando de outra coisa. Mas a teste de paternidade serve exatamente para que a justiça determine um valor a ser pago pelo homem, né? Não. Gente, teste de paternidade não exige para poder pagar pensão. Pagar pensão é um processo. O teste de paternidade não existe para pagar pensão, tá? Que isso, E inclusive é uma das poucas coisas que dá cadeia no Brasil a curto prazo. Olha, mas e qual é a opção que a mulher tem? Porque o homem, quando tem um filho indesejado, ele tem a opção de sair a opção da vida que a mulher e pagar tem pensão. vai ser fechar as pernas. Ela vai mandar uma dessa, tô até vendo. É não ser tão libertina. Vem comigo, entendeu? Aqui, ó. Tive aulas de como ler a mente das mulheres com o Luiz Felipe Pondé. Foi isso, entendeu? É escolher o seu parceiro sexual. É ela escolher ter um relacionamento e se preparar. Entendi. O que é uma mulher libertina? É uma mulher que durma com qualquer homem deliberadamente. Entendi. Tipo, qualquer pessoa. Quando o homem faz a mesma coisa, ele é o quê? libertino. Metaforei é foda. Estou vendo aqui na microexpressão facial da Pietra Bertolazzi que ela é definitivamente uma conservadora Zé Lelé. Uma cabeça de melão. Ah, entendi. Só que a mulher... Uma misógina. A mulher tem uma consequência biológica que o homem não tem. Ah, então a mulher é proibida pela biologia? Ela não é proibida, ela pode fazer tudo. Você tá vendo, tá todo mundo fazendo tudo que quer. Ela pode. Só que... Pô, não tá, Pietra. Não tá. Porque se eu estivesse fazendo tudo o que eu quisesse, você não estaria tendo essa exposição que você tem, não, viu? Não teria, não. Você não teria nem arrumado um emprego na Jovem Pan. Não. Então não tem essa, não. Fazendo tudo o que quiser, não. Só que ela que arca com as consequências. Da mesma forma... Gente, ela que arca com as consequências. É só a gente ver... Sabe uma coisa que poderia ajudar muito essa questão, dona Pietra? Pra poder diminuir o número de abandono parental? A legalização do aborto. Quantos casos de gravidez a gente não conhece de pessoas próximas, da gente mesmo, que são casos de gravidez que acontecem quando a pessoa não tem nenhuma condição de ter o filho ou de ter a filha, e aí ela não pode realizar o procedimento do aborto, porque o Estado não permite isso, porque tem um monte de conservador, cabeça de vento, misógino, idiota, que nem você, que fica falando esse monte de coisa, plantando esse terrorismo ideológico. Aí o que você tem, né? É o que a música do Djonga lá fala. Eles são contra o aborto, mas não é pela vida não, porque quando você cresce eles querem te matar. É isso, cara, é exatamente isso. Que o homem vai ser processado, vai estar sujeito a um teste de DNA. A vida da criança é sagrada, né? Depende se a criança é branca ou se ela é negra, né? Se ela nasceu num bairro rico ou se ela nasceu num bairro periférico. E eu vou contar uma outra coisa também pra Pietra e pra qualquer outro conservador que veja esse vídeo. Mulheres abortam. Entendeu? Mesma coisa. Ah, não pode usar droga. As pessoas usam droga. E usam droga pra caralho. Tá ligado? A diferença é que o rico não vai ser pego. A mulher rica vai conseguir pagar uma clínica particular, um médico, 9, 10 mil reais, não sei quanto é que custa fazer um procedimento desse, parada super invasiva, super horrível, mas ela consegue fazer. E uma mulher pobre? E uma mulher trabalhadora? Ela não vai fazer. Sabe como ela vai abortar? Vai tomar lá o remédio, vai usar cabide, agulha de crochê. É assim que boa parte desses abortos que acontecem com as mulheres trabalhadoras é feito. De forma absolutamente rudimentar e que representa um risco para a vida da mulher. Não só do feto, mas da mulher. Pietra, mulheres abortam. E tenha certeza que se um dia tu engravidar e não quiser, você vai ter plenas condições econômicas para fazer isso. Não é o caso da esmagadora maioria das mulheres do Brasil, que não tem 12 mil reais sobrando para pagar uma clínica particular para fazer um aborto. Essa é a verdade. E vai ter que pagar um preço, aí estão falando na questão monetária mesmo, a mulher vai ter outras consequências. Os dois estão sujeitos a consequências, mas as pessoas hoje não querem consequências da sua libertinagem. Entendi. Mas eu acho que dá pra voltar. Nessa hora do entendi, a mulher só fez... Ai, tá bom. Um pouco, e você acredita que homens e mulheres deveriam ser iguais, são iguais? Que eles deveriam ter direitos civis iguais, com certeza. Então você direitos civis iguais. é uma feminista? Não, eu não sou. É que assim, quando eu falo que eu sou antifeminista, a primeira coisa que as pessoas falam, mas você é contra os direitos iguais das pessoas.
E eu falo, não, muito pelo contrário. Assim, eu acho que a gente tem que focar nos direitos iguais e não ficar se preocupando com o movimento, na verdade, que traz uma cartilha ideológica com viés completamente progressista. Cara, juro, se você meter um bombrilzinho no dedo da Pietra e meter uma JBL na cintura, ela sintoniza a Jovem Pan. Papo sério, papo sério. Você meter um papel alumínio aqui, meter um bombril aqui, jogar uma JBL geração 1, né, no cinto dela e falar pra ela ficar parada, ela pega a Jovem Pan. Vai sintonizar a Jovem Pan. Você pode escutar o jogo do Vasco e do São Paulo pela Pietra Bertolazzi. É possível, é fisicamente possível, de tanta radiação que sai dessa pessoa. Pro holofote, né? Acho que a gente tem questões muito mais importantes para lutar e eu acho que o feminismo acaba... Quais questões, Pietra? Quais questões, né? Gente, direito civil, movimento feminista, tá? Só que a Pietra não consegue entender que não existe essa separação, né? De direito civil e de direito político, econômico, social, blá blá, como se fossem elementos de uma ordem separada. Todas essas coisas estão juntas. Tá bom? Fazendo com que a gente desvirtue o nosso olhar em relação à pobreza, saneamento básico, a questões... São todas coisas que estão intrinsecamente ligadas com a questão feminina. Intrinsecamente. Porque são parte de questionamentos da estrutura capitalista. Até direitos em relação às pessoas que são deficientes físicas, enfim. Tem pautas mais, pra mim, genuínas, entendeu? Do que o feminismo. Até porque, como eu te falei, pra mim a gente tem direitos iguais aos homens já. Aham. É bem igual, É sim, porque o movimento feminista é acreditar que homens e mulheres deveriam ter os seus direitos iguais. Não só isso, né? Então, tem essa questão dos direitos civis, mas aí também entender toda essa desigualdade em vários campos sociais, né? Político, econômico, do trabalho, da família, dos afetos, de tudo, tá? Não é só direito civil dentro aqui da cartilha de direito civil da sociedade burguesa. É preciso pensar o feminismo para além da sociedade burguesa. Então é necessário que se pense essa estrutura a partir de determinações políticas, econômicas, sociais. E o feminismo marxista aborda essas questões em vários desses campos. Direitos igual hoje civil que o homem tem que a mulher não tem? Ele recebe mais por um direito econômico, aí é vacilo. Mesmo trabalho. Não, mas isso perante a lei... Isso é um direito econômico. Mas é isso que é foda, né? Esse quadro do Spotniks é uma sacanagem, porque eles pegam e botam na edição qualquer pessoa. Então percebe que o que eles fazem, né? É uma armadilha semiótica. O que eles fazem? Eles pegam pessoas que estão, deitando a Pietra Bertolazzi no soco do argumento. E aí, eventualmente, uma pessoa menos preparada, que não tem tanto campo de estudo, blá, 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 senta e aí ela comete esses deslizes, essas vacilações, essas hesitações. Aí, no vídeo, faz parecer que a Pietra Bertolazzi, né, a senhora Idade Média, é alguém razoável. Não é, né? Não é. Isso é uma verdade. Não, isso não é uma verdade. Isso é uma verdade, há muitos dados. Então, tem muitos dados do lado contrário também, né? Inclusive, tem um do lado contrário, virou o jogo do Flamengo e do Vasco, a pesquisa. Histórico conservador, o Thomas Sowell. É a mesma estratégia do Mamãe Falei, exatamente. O que recentemente constatou que mulheres de 40 a 50 anos em cargos de liderança ganham mais do que homens. Só que o que acontece? Elas acabam abandonando esses cargos, né, a trajetória até esses cargos lá pelos seus 30 e poucos anos, porque elas querem engravidar, elas querem formar uma família. Pietra, então seu dado estatístico está errado, porque você acabou de falar que uma pesquisa de mulheres entre 40 e 50 anos em cargos executivos ganham mais que homens. Mas até os 30 anos elas abandonam o cargo? O que é? É a executiva metafórica? É isso? É a executiva do futuro? É a executiva que chega num DeLorean na empresa? Pelo amor de Deus. Dedicar ao lar. E por que a mulher não... Isso. E por que a mulher não... Mas por que ela acha que tem que sair do trabalho para poder ter filho? Por que o homem não sabe? Quer. Então, por que o homem também não sai? O homem pode engravidar? Não, mas ele pode sair do trabalho também para cuidar dos filhos. Ele não tem quem sustente ele. Por isso que a gente defende licença maternidade e licença paternidade, tá bom? A mulher. E aí você quer que a mulher... Como é que a mulher vai engravidar, dar à luz, amamentar? Licença maternidade. Ela cumprindo a mesma carga horária que o homem nesse licença maternidade. período da vida. Eu tô falando, por exemplo, uma licença paternidade que não tem no Brasil. Na Europa, por exemplo, há várias licenças paternidades em que é como uma licença maternidade, só que pro homem, porque o homem também faz parte da vida da criança, não é só uma função da mulher. Tá, a questão da...
Ai, 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 ai. Eu consigo pensar nisso aqui quando eu vejo essas tiradinhas. Da licença maternidade, a gente vai voltar nela, mas assim, tem uma coisa que assim, a licença maternidade são 4 meses, né? Você acha que, então, essas mulheres que a gente tá falando, as que largam os empregos, os trabalhos para se dedicar ao lar, não estão falando só de 4 meses, estão falando de toda uma, pelo menos, primeira infância de uma criança. É muito curioso conversar com você. Eu queria saber qual é... É muito curioso que a médica deve estar pensando, caralho, meu parceiro, tem que investigar esse cérebro, viu? Porque, olha... a sociedade que você vislumbra, por exemplo, se as coisas fossem da forma que você julga correta ou, enfim, como é que você imagina essa sociedade? Olha, agora vai botar a Pietra pra poder falar todas as atrocidades que ela acha. Da base que você tá falando da questão da libertinagem, eu acho que o mundo sem tanta libertinagem seria melhor, sim. Um mundo sem tanta libertinagem. Pela própria valorização das mulheres para com elas mesmas, né, É isso, assim, ela só não quer um mundo recheado de bailão e putaria. É isso? Tipo, é isso? Que merda, hein? Pra gente falar nos quesitos que valorizam a família, que é uma coisa que eu acredito. Entendi, mas então a mulher quando transa com vários caras se desvaloriza. E o homem quando ele transa com vários caras? Daí ele é homossexual, né? Bissexual. Ok, e o homem quando transa com várias mulheres? Ah, engraçadinha. Ele se desvaloriza? Mas por que cada um, né? Então... Ah, entendi. É cada um, desde que o homem possa fazer, a mulher não. Mas quando a mulher for fazer, eu vou cagar a regra pra caralho, né? Só a mulher é libertina? Não, os dois são. Os dois são, o homem também é. Só que eu falei, a mulher tem um resultado... de libertinagem, você joga isso É porque a gente tá mulher. falando do feminismo, né? Esse é um quadro pra gente falar das não conquistas feministas. Não é um quadro pra falar das não conquistas femininas, porque até agora você não falou nada. Você só tá enchendo linguiça de retórica vazia. Entendi. Então a gente tá focando nas mulheres, mas a gente pode falar dos direitos do homem. O feminismo me deu Os direitos do... Nossa. Ai, velho. Nossa, é aquela página Orgulho de Ser Hétero. Quem administra essa página é o Pondé. Pondé é administrador da página Orgulho de Ser Hétero. Orgulho demais de ser hétero. Demais. Uma conquista que é muito importante. Qual? Eu lutei muito na minha carreira e eu conquistei várias coisas. Eu chefiei serviço, eu escrevi um livro. E antes do feminismo me mostrar algumas coisas, eu achava que as coisas que eu não conquistava e que eu via os meus pares tendo acesso e conquistando, era porque eu não tinha capacidade suficiente. Até que um dia uma pessoa olhou pra mim e falou, não, mas por que você tem menos capacidade que fulano e que cicrano, ou menos realizações que fulano e que ciclano? Eu tenho a impressão que você está sendo tratada de forma diferente. Esse tratamento diferente se repercute até no respeito das pessoas que estão abaixo de mim comigo. As pessoas falam... Nossa, que ódio, velho, da Pietra interrompendo. Comigo de forma grosseira, de uma forma que nunca falariam com um homem. Então, mas você precisa contratar pessoas mais educadas. Não é assim, né? O mundo é feito de pessoas educadas e não educadas. Eu Tanto sou mulheres médica, eu não quanto sou homens. Mas aí você vê que, curiosamente, as pessoas que são geralmente mais mal educadas, geralmente são homens com mulheres, né? É um padrão. Isso, né? Então eu tenho que cuidar de todo mundo, independente de eu concordar, de eu discordar, né? Então, mas aí, né, a gente volta... Rapidinho, eu só quero dar um parênteses, porque antes a gente estava falando da questão do assédio, né? Você falou que você teve a sua perna tocada por um professor enquanto jovem e que ele te assediou, deu em cima de você e tal. Você conhece alguém que defende essa atitude? Esse mesmo professor continuou fazendo isso por gerações e gerações. Alguém falou assim, meu, que legal, você tá sendo um super cara show. Na verdade, no dia em que isso aconteceu, isso faz realmente bastante tempo. E não aconteceu só comigo, aconteceu com vários colegas. E é tão engraçado, porque a gente já sabia que isso ia acontecer. Porque é alguma coisa que se passava de semestre para semestre. Olha... O que tem de opressão estrutural disso é brincadeira, tá? Professor que tá no cargo, livre docente, de Universidade de São Paulo, viu? Gente que tá aí, sendo referência na pesquisa e rolam vários buchichos de departamento sobre assédio sexual. Eu conheci vários, eu vi vários. Engraçado, né? É só uma fofoquinha. Mas é engraçado que é uma fofoquinha que perdura anos, né? Que perdura mais de uma década. Engraçada essa fofoquinha, né? Eu conheço, e tem caso, viu? Tem caso, viu? Olha, não perca a primeira chamada da prova X, porque se você for para a segunda chamada, você vai ficar sozinha numa salinha e o professor vai fazer A, B ou C. No momento, eu achava que eu era indefesa.
Eu achava... Porque eu podia ter gritado, né? Eu podia ter jogado a perna dele. A minha forma de me defender, quando ele começou a passar a mão na minha perna e perguntou de quanto eu precisava de nota... Meu Deus do céu. Nossa, que coisa asquerosa, velho. Eu falava... Nossa, falei, me dá até um arrepio. Eu preciso de 2, porque eu tirei 10 e 9 na sua prova, eu preciso de 2. E aí eu olhei pra ele de uma forma e falei, o senhor está me incomodando. Aí ele falou, então você não precisa muito da minha ajuda, não é? E nessa hora ele se levantou... Gente, isso é real. Viu? Isso é real. Real. Tava conversando com uma amiga minha ontem que tava reclamando sobre as formas de assédio que ela tava sofrendo de um ano do trabalho dela. Isso é direto. Todo dia, gente. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Uma mulher sofre um assédio sexual, um assédio moral. Ela é morta. É isso, né? Nós comunistas defendemos que a emancipação das mulheres é um dos processos fundamentais da nossa luta. Porque a gente não tem como falar de uma sociedade socialmente mais justa, de uma sociedade socialmente melhor, se a gente não falar dessas questões. E, sobretudo, né? Recadinho aí pros homens de plantão. Vamos ficar atento com os próprios comportamentos. Vamos ficar atento com as dimensões que a gente tem de assédio, né? De achar que a gente não pode, que a gente tem determinados direitos de aproximação que a gente não tem. Vamos fazer a autocrítica, olhar pra si e pensar nessas questões, que isso é muito importante. E é nosso dever fazer isso. É nosso dever moral enquanto ser humano. Agora, se você se considera um comunista, aí, meu amigo, aí é regra, é lei. É na tábua, na pedra. Na pedra. Vamos rever os próprios comportamentos. Vamos ficar atento com as coisas que a gente fala, com as coisas que a gente faz, porque não dá. 2023, gente, não dá. Se a gente quer promover a construção de uma outra realidade, a gente precisa necessariamente rever a própria forma como a gente se comporta, como a gente fala, como a gente se coloca, admitir os erros, fazer a autocrítica e prestar atenção no que se fala. Não precisa ser o tempo todo engraçado, querer dar uma tiradinha. A gente tem que ficar atento com o que a gente fala. A gente tem que ficar esperto com o que a gente comunica. Porque a gente reproduz essas dinâmicas misóginas todos os dias nas nossas vidas. Cabe a gente fazer os nossos esforços para não promover mais esse tipo de abordagem. Não promover mais esse tipo de questão. E é a tua tarefa aí, viu, jovem? Viu? Tua tarefa aí, jovem homem, tá? Ou velho homem, enfim. Levantou e saiu. Eu só sei o que aconteceu comigo, porque eu não sei o que aconteceu com as minhas colegas. Mas eu você sei acha que isso várias meninas saíram feminista? Chorando muito. Então, dessa aí prova. A gente tá falando de uma questão... Eu sou antifeminista, autodeclarada há alguns anos, e eu sou completamente contra qualquer tipo de assédio, tá? De homens contra mulheres e de mulheres contra homens. Então, voltando ao cerne da questão, que é, pra que te serve o movimento feminista? É pra nada. Por que a gente não se movimenta, né? Já existe isso, né? Por que as pessoas não se movimentam e focam mais em conscientizar as pessoas, as mulheres vítimas de assédio, do que em abarcar um movimento coletivo que vai trazer inúmeras outras pautas maléficas para a sociedade. Maléficas? E que dentro dele elas têm como... Ela não consegue falar as pautas. O assédio e a violência da mulher. Quais pautas? Exatamente o que você quer dizer com esse tipo de movimento. Mas eu acho que se você é contra o assédio... Vamos falar sobre conscientização. Eu acho que a conscientização é maravilhosa. Eu acho que uma coisa não exclui a outra. Mas então, se a gente pode fazer a conscientização sem o movimento feminista, para que o movimento feminista serve? Porque o movimento feminista existe há mais de um século. O que ele conquistou até hoje? Um monte de coisa. E ele serve para poder articular, organizar e realizar mudanças estruturais. Porque, vamos lembrar aqui de novo, a conscientização, ela é uma etapa importante desse processo, da ordem individual. E no máximo num grupo muito pequeno de pessoas, que hoje é moda, né? Hoje as empresas, para poder passar pano em todas as atrocidades que fazem, tem as palestras, né? Tem tudo isso que é fundamental, mas aí você vai ver o gerente, o diretor, não sei o que, continua cometendo assédio. Sabe por quê? Porque é uma questão estrutural. Como a gente está tratando de uma questão estrutural, a gente tem que alterar essa dinâmica, essa questão na estrutura, e não só dentro do campo individual. Ele conquistou muitas coisas. Tipo o quê? Ele conquistou uma consciência de que a gente é discriminada em várias situações. Ele fez movimentos para acolhimento de mulheres. Não é que eu acho, né? A gente falou sobre isso várias vezes. A mulher não tem o direito de estar dentro de um ônibus e não ser assediada. Ela tem esse direito. É uma questão cultural, não. É uma questão de... Ai, agora pegou, hein? Ai, que ato falho gostoso. Que ato falho delícia. Tempera essa fala com esse ato falho aqui. Alho falho aqui, ó. Oh, que delícia, né? É uma questão cultural, verdade, Pedro. Você tá certo, é uma questão cultural.
Próxima pauta, né? Educação da nossa nação, na verdade mundial, né? Porque existem vários lugares no mundo. Então, peraí, se eu sou assediada no ônibus, a culpa é minha porque eu fiquei do lado de uma pessoa mal educada? Não, a gente tá falando que a gente tem um problema cultural e de educação. Ah, claro, não é um problema cultural de como a mulher é objetificada, não, é de educação individual, entendi. Da sociedade. Não é um monte de propaganda da Itaipava com mulher pelada, um monte de propaganda que objetifica a mulher, um monte de propaganda que coloca a mulher como detentora do lar e tudo isso. Não tem nada a ver com todas essas dimensões, todos esses estímulos sociais, culturais, estruturais que a gente recebe todo dia. Não tem nada a ver com isso não, tá? Tem nada a ver com isso. Homens invadindo o espaço de mulheres, mulheres invadindo o espaço de homens, homossexuais invadindo o espaço... Então, o que isso quer dizer pra gente? Que a gente tem uma sociedade mal educada. Exato, concordo. Não que as mulheres precisam de mais empoderamento. Mas você acha que o feminismo não é uma querendo ou não, uma certa educação social? Ou não? Eu acho que não, porque a partir do momento que as feministas que detêm a voz do movimento são particularmente... As feministas que detêm a voz do movimento, ela nem faz... Talvez ela nem faça ideia de que existam várias vertentes disso. Mal educadas. Então, como é que você quer impor educação se você não age de acordo com a educação que você está propondo? Você está generalizando. E outra coisa, isso não é uma pauta feminista, porque você não pode ser feminista e dizer feminista e defender o feminismo se você não segue as precursoras feministas. Então, quem ditou o que é o feminismo não defendia essa... Gente, pelo amor de Deus, não tem nada a ver, não tem uma cartilha, né? Não, você não pode ser feminista se você não segue a feminista conservadora do século XVIII. Pautas que você está falando hoje. Olha, isso é uma coisa nova. O feminismo tem uma definição muito simples, que é direitos iguais entre homens e mulheres. E em que lugar que a gente não tem direito igual? Meu Deus do céu. Eu citei 2 exemplos onde a mulher... A gente mas não é porque tem as mulheres mesmas não oportunidades, Vou te falar uma não tem coisa. os mesmos salários, a gente não tem os mesmos salários porque a gente não quer. Exato. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Tá bom. Então, isso. Acabou a discussão, acabou. Eu vou simplesmente colocar as minhas armas aqui e dizer, tá. Você não precisa ser feminista para defender nada na sua vida. Escolher esse nome é uma questão pessoal, você não precisa se prender a ele. O feminismo em si, o que quer dizer? Ele quer dizer igualdade de oportunidades, de direitos sociais, tanto escritos no papel quanto na sociedade como um. Isso, exatamente. Não é direito igual porque, tá no papel. Não, tá no papel, né? E daí que tá no papel? Nazismo também é tipificado como crime na Constituição e outro dia saiu o deputado lá falando do Mein Kampf, com o Mein Kampf na mão. Todo. O feminismo em si existe em diversas linhas. Você pode tá achar acabando, gente, tá acabando. Encaixa com você, isso é o comentário geral também. Eu não concordo com que todas as linhas fazem, com que todas as mulheres se dizem feministas fazem ou dizem que o feminismo é. Inclusive, muitos feminismos não incluem o homem. Então você pode achar dentro dessa palavra, que quer dizer essa igualdade, que eu imagino que você concorde, o que faz sentido pra você. E ele é um jeito extremamente legítimo de ser feminista, independente de ser mais comum, menos comum, mais aceito ou menos aceito. Mas a palavra em si é isso que ela quer dizer e é isso que ela traz. E é uma palavra também que junta no final, em algum momento de necessidade, todas essas linhas, caso precise, independente das diferentes. Essa parte de uma maneira bem generalizada, né? Em comum. É que nem eu tenho minha vida, você tem sua vida, nós somos 2 brasileiros porque nascemos no Brasil. O que isso quer dizer? É mais ou menos, não é uma comparação tão boa, mas é isso. Então, pra terminar, eu acho que é isso. Eu acredito que a menina da Fender deitou a Pietra. Pessoalmente, que é uma luta dos 2 gêneros, mas aí cada um pode achar o feminismo que faz sentido pra você. E aí... eu não concordo muito com essa explicação, né? Enfim, por toda a questão estrutural que a gente já falou. Mas isso é um outro debate, né? Tá falando aí com papel alumínio ambulante. Pra mim é isso que faz mais sentido. Nossa, graças a Deus acabou, velho. Meu Deus do céu, que porcaria. Meu Deus do céu, que lixo. Que lixo.